E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aí. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho das transformações gasosas. Para isso, a gente vai usar, para mostrar em cada transformação, a gente vai usar aí aquela formulinha da primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Então, se você não viu a primeira lei da termodinâmica, dá um pulinho lá, assiste esse vídeo, é bem rápido, são minutos de vídeo, rapidinho e volta para cá. Bom, como que fica uma transformação isotérmica usando lá a primeira lei da termodinâmica? A gente tem que entender que aquela formulinha ΔU é igual a calor menos trabalho, ela sofre algumas variações. Por exemplo, a energia interna ali de um gás é 3 meios de nRT. Tá bom? A gente usa a temperatura inicial. A temperatura final, a energia interna final vai ficar 3 meios de nR, temperatura final. Observa comigo que a energia interna de um gás, ela depende exclusivamente da temperatura. A única coisa que muda quando a gente muda a temperatura aqui, ó, energia interna. E a única coisa que muda quando eu mudo a energia interna é a temperatura. Ou seja, para mudar a energia interna, eu tenho que mudar. A única coisa que eu consigo variar aqui, dentre as variáveis principais do gás, que é a temperatura, pressão e volume, é a temperatura. Bom, se eu estou falando de uma transformação isotérmica, eu estou falando de uma transformação onde a temperatura não muda. Então, a temperatura no início vai ser igual à temperatura no final. Consequentemente, esses dois valores vão ser iguais. Ou seja, na hora de fazer a variação da energia interna, eu vou fazer energia interna final menos energia interna inicial. Isso aqui vai dar que a energia interna é igual a zero. Ou seja, a variação da energia interna é igual a zero. Com isso, a gente coloca aqui, ó, variação da energia interna é igual a zero, igual a calor menos trabalho. Ou seja, o trabalho vai ser igual à quantidade de calor. Em uma transformação isotérmica, o trabalho realizado é igual à quantidade de calor recebida ou cedida. Resumindo, se eu receber calor, lembra, o calor é maior que zero quando ele é recebido. E o calor é menor que zero quando ele é perdido. Ou seja, se eu perder calor, eu vou realizar um trabalho negativo, e se eu receber calor, eu realizo um trabalho positivo. Para isso, vamos fazer um exemplo. Um gás fornece 200 joules de calor para o ambiente, não variando sua temperatura. Então, ele aqui já deixou determinado que é uma transformação isotérmica. Calcule o trabalho realizado. Então, observa que ele deu só um valor e você consegue calcular. Por quê? Porque eu sei que o valor do calor é igual ao valor do trabalho. Só que olha só, o gás fornece 200 joules de calor, então ele está perdendo. Se ele perde, a quantidade de calor é negativa. Consequentemente, o meu trabalho vai ser quanto? Vai ser menos 200 joules. Tudo bem? Então, menos 200 joules de calor aí foi o trabalho realizado. Show de bola? Vamos analisar como é que fica isso aqui na transformação agora isométrica, que é a isovolumétrica. Transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, são a mesma coisa, tá? Isso aqui pode chamar de isocórica também. Isocórica ou isovolumétrica. O que acontece é que a gente viu lá em trabalho de um gás, é que para um gás realizar trabalho, esse gás precisa variar o seu volume. O êmbolo precisa ter um deslocamento, eu preciso ter uma variação aí no volume do gás. Resumindo, gente, se na hora de realizar não tem deslocamento, olha o que vai acontecer. O trabalho, que seria a força vezes o deslocamento do êmbolo, vai ser igual a zero. Consequentemente, eu vou pegar aquela formulinha da primeira lei da termodinâmica, que é calor menos trabalho, e vou fazer o seguinte: se o trabalho vai ser igual a zero, a variação da energia interna vai ser igual ao calor recebido ou calor perdido. Ou seja, aqui dentro eu tenho uma energia interna. Se eu perder 20 joules, se eu perder menos 20 joules, ou seja, a minha variação da energia interna foi menos 20 joules, porque esse aqui foi o calor, beleza? O calor aí perdido. Agora, se eu receber, por exemplo, mais 20 joules de calor, a minha variação da energia interna vai ser mais 20 joules. Por que a energia interna vai ter o mesmo valor que o calor? Porque não vai ter trabalho sendo realizado. Então, se não tem trabalho sendo realizado, eu não estou gastando calor com nada, eu não estou gastando energia com nada. Tá bem? Então, essa daqui é a expressão aí usada para determinar a variação de energia interna na transformação isométrica. Então, transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, o trabalho realizado é igual a
zero. Show de bola? Vamos lá. Numa transformação isobárica. A transformação isobárica ela é extremamente interessante. Por quê? Nessa transformação, não acontece nada demais com essa equação, tá? Na transformação isobárica, você pode usar essa equação de qualquer forma, não tem problema. Só que nasce uma outra equação nova para a gente usar. E eu vou demonstrar para vocês aqui. Então, a gente sabe que o gás, ele tem aqui, ó, uma força sempre apontando para fora, sempre tentando se expandir, legal? E esse gás vai sofrer um deslocamento para cima. Esse deslocamento é a mesma coisa que a variação da altura. Pode ser para cima ou pode ser para baixo, não importa. Na hora de calcular o trabalho, olha o que a gente vai fazer. O trabalho é força vezes deslocamento. Tudo bem? A gente sabe que força é a pressão vezes a área vezes o deslocamento, tá? Pressão vezes a área é força. A gente sabe que força, lembra? Pressão, no caso, seria o módulo da força dividido pela área. Lembra disso? Então, ou seja, a força vai ser pressão vezes área. Só que esse deslocamento aqui é a variação da altura. Então, eu vou colocar pressão vezes a área vezes a variação da altura. Se eu coloco a variação da altura, gente, ali, calcular aquilo ali é a mesma coisa que calcular essa variação de volume aqui, ó. Essa variação de volume. Volume inicial, volume final. Isso aqui vai dar a variação de volume. Ou seja, a gente vai colocar no lugar de área vezes a variação de altura, a variação de volume. Com isso, a gente vai ter que o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Ou seja, o trabalho vai ser igual a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Tudo bem? É importante falar uma coisa aqui, é que, por exemplo, às vezes, devido a essa formulinha, você tem a condição, às vezes, de encontrar, ó, unidades usuais de trabalho. Como assim? Imagina que, por exemplo, ó, você tem aqui uma unidade de trabalho que vai ser assim. Você tem a pressão em ATM e a variação de volume em litro. ATM vezes litro é uma unidade de trabalho. Você pode ter, por exemplo, outras. Se eu tiver, por exemplo, ATM vezes centímetro cúbico é uma unidade de trabalho. Então, cuidado. Nem sempre o trabalho vai ser representado por joule, tá? Nem sempre, assim, o usual que vai ter na prova, eu sei que no sistema internacional o certo é o joule, né? Não é que essa questão de seja certo, mas o mais usado é o joule. Mas eu posso ter esse tipo de questão. E vou falar uma coisa para vocês, já vi muitas vezes isso aqui aparecer em prova, tá? Então é importante saber. ATM centímetro cúbico. Sempre que for pressão vezes volume, pressão vezes variação de volume, pode ser representado por trabalho. Tudo bem? Pode ser representado como uma unidade de trabalho. Tudo bem? Pessoal, espero que a aula tenha ajudado vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.